O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Livro 2, Epicuro. Capítulo 2, Cosmologia de Epicuro. Parágrafo 4º. Uma profissão de fé epicurista. A matéria segundo Epicuro. As delícias do jardim, segundo a Conferência do Ciclo de Ética, pronunciada por José Américo Mota Peçanha, não foi uma simples exposição da filosofia de Epicuro. Foi uma rasgada profissão de fé epicurista e uma declaração de guerra a todos os críticos de Epicuro. O epicurismo foi ali pintado como uma das maiores filosofias de todos os tempos, portadora da solução para todos os males humanos e da inspiração que o Brasil precisa para sair do atoleiro moral. Levado por aquele entusiasmo belicoso que sempre anima os porta-vozes de uma doutrina salvadora, Peçanha não recuou diante das maiores temeridades na apologia do seu guru. Se de um lado não poupou o sarcasmo ao ridicularizar as acrobacias dialéticas com que Santo Agostinho, notório adversário do epicurismo, procurava conciliar a bondade de Deus com a experiência do mal do mundo, de outro não hesitou em defender uma opinião que, para manter-se de pé, requer uma lógica não menos circense. A opinião de que a fuga dos intelectuais para os jardins de Epicuro não é alienação nem covardia, mas uma forma superior de luta política. Epicuro ensinava que o filósofo deve abandonar todo o empenho de reformar a sociedade, retirando-se para a vida contemplativa na solidão do campo. Propor isto como um remédio eficaz para a corrupção reinante é o mesmo que recomendar a fuga para longe dos credores como um método eficaz de salvar as dívidas, porra. Nota de rodapé. Veremos no fim que essa opinião não é totalmente destituída de sentido, mas que o seu sentido é o de um engodo proposital. Fim da nota de rodapé. Mas opiniões esquisitas não são mesmo de estranhar, em que se declare seguidor de Epicuro. Pois os traços do mestre devem se reencontrar no discípulo, e o Epicuro produziu algumas dúzias de opiniões que no campo da absurdidade se tornaram modelos insuperáveis, fazendo de seu autor um clássico do besteirol. A questão é, portanto, saber se Peçanha se saiu melhor ou pior do que Agostinho no seu devoto empenho, Não é isso. É perguntar por que, num ciclo nominalmente votado ao esclarecimento de questões atuais urgentes, alguém se deu ao trabalho de ir retirar o pó milenar que encobria uma múmia filosófica, só para depois ter de varrê-lo para debaixinho do tapete. Para sondar as razões desse mistério, cuja solução trará consigo e de todos os outros anteriormente mencionados, será preciso remontar ao próprio Epicuro. E já que alguém antes de nós desenterrou a múmia, mostrar o avanço do estado de decomposição em que se encontra não é tão difícil assim. Um aspecto particularmente biruta da filosofia de Epicuro é o seu alegado materialismo, tão diferente daquela grossa metafísica de caixeiro de loja que costumamos conhecer por esse nome.
e dela aparentado não tão somente na distância que ambos guardam de toda a verdadeira filosofia. Segundo Epicuro, o corpo é material, a alma também é material, e até os deuses são materiais, havendo apenas entre estes três níveis de seres a diferença de maior para menor densidade da dita matéria. Lucrécio, de Rerum Natura, 5, 146 SS. Como é tudo material, só o que é material chega ao nosso conhecimento. Logo, pelas leis da silogística epicúrea, tudo que chega ao nosso conhecimento tem por essa mesma razão existência material. Tem-na inclusive os objetos de nossos sonhos e visões imaginativas. Se sonhamos com deuses, isto já prova, segundo Epicuro, que eles existem materialmente, pois aquilo que não tem materialidade não poderia afetar nossos sentimentos. Diógenes Laércio, 10, parágrafo 32. Só que, como não podemos encontrá-los, em parte alguma deste baixo mundo, eles devem estar em algum outro modo. Porém, como todo e qualquer mundo existente é sempre material como o nosso, só lhes resta alojar seus corpinhos de matéria sutil no intermundo, um intervalo entre os mundos. Tá certo? Não é de bom tom, pela ética epicúrea, perguntar como é que seres materiais, mesmo de matéria sutil, podem viver sem um ambiente material em torno, e vestidos somente de intervalo, Embora materiais como nós, os deuses são compostos de matéria sutil, rarefeita, e por isso são mais duráveis. Só que Epicuro, ao mesmo tempo, afirma a eternidade da matéria, o que cria o seguinte problema. Se a matéria é eterna, por que teria de ser menos densa justamente nos seres mais duráveis e não nos mais efêmeros, E como dizer que uma superfície pintada é tanto mais azul quanto mais diluída esteja a tinta azul? Mas com mais um conceito de matéria tão elástico como o de Epicuro só podia dar nisso mesmo. Se a matéria de Epicuro é esquisita, os deuses não ficam para trás. Para começar, a única ocupação deles consiste em conversar. Sabe-se lá sobre o que eles conversam, porra. Num ambiente em que, destituído de coisas, não se deve ser menos desprovido de assunto. Mas o que Epicuro garante é que certamente eles fazem em idioma grego e não em língua de bárbaros, Motivo pelo qual posso aqui falar mal deles à vontade, seguro de que não entendem uma só palavra do que eu estou dizendo. Sendo filósofos, diz Epicuro, eles ficam trocando ideias longas, noitadas adentro do intermundo, longe da miséria, da agitação dos mundos, e sem interferir em nada na ordem ou desordem das coisas. Tá certo. Afinal, eles não iriam querer sujar as suas mãozinhas de matéria sutil na porqueira da matéria mais densa, Só para depois terem de pedir a Agostinho que as limpasse. Embora eles nos sejam indiferentes e, portanto, inúteis, em nada ligando para as nossas preces, nem mesmo quando proferidas no seu celestial idioma, Epicuro acha-os o suprassumo da perfeição, porra! E como Epicuro também diz que um Deus não poderia ser impotente, devemos concluir que, se eles não nos ajudam, não é porque não podem, É sim porque não querem, porra. Mas ainda, segundo Epicuro, um Deus que, podendo ajudar os necessitados, se recusasse a fazê-lo, estaria procedendo de maneira indigna de sua condição divina.
Assim, Epicuro cai nas malhas do seu próprio argumento, porra. Argumento com que julgava fulminar a religião grega e toda a religião possível. Ou Deus quer ajudar-o e não pode, ou pode e não quer, ou nem quer e nem pode. Peçanha não só achou engenhoso este argumento, mas declarou que ele se aplica perfeitamente ao Deus cristão. Hein? Meu saco, mas nem toda a dialética de Agostinho, somada à retórica de Pereuma, poderia tirar os deuses epicúreos desta aporia congênita, hein? Em que se agitam há milênios os debates no intermundo. Se eles não interferem, mas não é porque não podem, não é porque não querem, e também não é porque nem querem nem podem, por que raios é então, porra? Veja bem, Epicuro diz que nada devemos temer, nem esperar dos deuses, já que eles permanecem no puro ócio contemplativo e não nos causam males nem bens, né? Mas de outro lado, ele diz também que o prazer é o supremo bem e que a busca do prazer é a causa e finalidade das nossas ações, que o maior dos prazeres é o ócio contemplativo e que os deuses são o modelinho mais perfeito do ócio contemplativo, né? Motivo pelo qual devemos admirá-los. Porca miséria, como é possível que o modelo supremo do bem não nos cause nenhum bem, hein? Que o objeto de admiração não traga nenhum benefício à alma que o admira e não lhe dê nem mesmo um pouco de prazerzinho. Eis aí questões que, pelo bem da paz do intermundo, devem ser criteriosamente evitadas. Mas nós, que já estamos metidos na densa porcaria terrestre, prossigamos com a investigação, hein? Para saber de uma coisa, se uma coisa exerce ou não influência sobre a outra, o mais velho e eficaz procedimento consiste em suprimir, de fato ou imaginativamente, tá? A primeira, para ver como fica a segunda. Epicuro diz que os deuses são inócuos e indiferentes, mas sem eles, o que seria do epicurismo? A busca do prazer, ficando desprovida de um modelo ou meta final por que orientar-se, acabaria por se perder em prazeres menores, que Epicuro despreza, porra, e não alcançando jamais o benefício do ócio contemplativo, resultaria em um aumentar a dor, hein? Sim, aumentando a dor. Seria o resultado. Tal é justamente, segundo Epicuro, o resultado a que chegam aqueles que buscam o prazer no terrestre e no imediato, sem conhecimento da meta suprema, personificada na imagem dos deuses. Ora, então das duas umas, porra, ou os deuses exercem um influxo benéfico, ainda que por uma simples presença, e então não são inócuos, como diz Epicuro, ou, na hipótese contrária, não exerce influxo nenhum, cacete. E então a prática do epicurismo está destinada ao fracasso, né? Nota de rodapé. E não haveria nada de estranho em que uma escola de ascetismo atribuísse a seus deuses a capacidade de produzir efeitos pela sua simples presença, sem a necessidade de uma ação externa. Nas tradições espirituais em geral, a capacidade para a ação de presença, como se domina, aliás, tecnicamente, é atribuída mesmo a santos e gurus. E a imobilidade agente é, por definição, um dos atributos essenciais da divindade em todas as religiões. Fim da nota de rodapé. Bem, ou Epicuro está certo na teoria e errado na prática, ou está certo na prática e errado na teoria. A não ser que esteja errado em ambas as coisas, né? Vamos ver isso daqui para diante.
Por enquanto, tentamos tirar as consequências lógicas da teoria. Veja bem, se os deuses são, de um lado, o modelo do bem e, de outro, a imagem do ideal espiritual que norteia os esforços do asceta epicurista, então eles não apenas são causa de alguma coisa, mas o são duplamente. Em linguagem aristotélica, são causa formal do bem e causa final da vida ascética. Porém, a busca do prazer filosófico é só um tipo especial de busca do prazer, meta e motor geral da vida humana. Logo, os deuses não somente são a causa das ações do filósofo, mas de todos os seres humanos. Pois estes, diz Epicuro, quando saem à cata de prazeres grosseiros, não fazem senão buscar de maneira obscura e inconsciente aquele mesmo objetivo supremo, que para o filósofo se tornou consciente e assumido, o ócio contemplativo, personificado nos deuses. E como, ademais, o desejo de prazer não move somente os homens, mas todos os seres e coisas, animais, plantas, pedras, átomos e galáxias, tudo girando numa espiral ascendente, desde os prazeres imediatos e grosseiros até o supremo ideal do ócio contemplativo. Então, só resta concluir que os deuses epicúreos, por mais que o filósofo procure isentá-los de toda responsabilidade, são enfim a causa formal e final de tudo que acontece no universo. Para seres ociosos como eles, deve ser um bocado de trabalho, O máximo que se pode conceder à tese da inocuidade dos deuses é que, sendo causa formal e final, eles de fato não são nem causa material nem causa eficiente, tá certo? No sentido aristotélico, claro. Isto é, que eles nem constituem o substrato material de que é feito o mundo, nem são o gatilho que dispara o movimento da criação, Nesse ponto, o Epicuro é taxativo. O mundo se compõe de átomos, e a causa do movimento é o desejo. Os deuses são apenas a imagem do bem, a bússola porque se orienta, o desejo. Se o Epicuro tivesse se limitado a dizer isso, estaria sendo nada mais que coerente com seus próprios pressupostos, tá certo? Mas nesse caso, seus deuses não difeririam muito do Deus bíblico, O qual também não é nem estofo material do mundo, nem causa imediata dos atos humanos, ou dos fenômenos naturais. A única diferença que restaria entre Yahvé e os deuses epicúreos é que ele, Yahvé, criou o mundo, e os outros não. Mas entre dizer que eles não criaram o mundo e concluir que eles não fizeram coisa nenhuma desde que o mundo foi criado, a distância é grande, Tirar o corpo fora de toda a responsabilidade sob a alegação de não ter criado o mundo não é lá também um comportamento muito digno de ser divino. A não ser que os membros da comissão de orçamento do Congresso sejam deuses, porra. Mas Epicuro afirma ainda que, além de ociosos, os deuses são indiferentes ao bem e ao mal, Absurdo. É claro que isto não podem ser, pois, como modelos e causas formais do bem, eles produzem um efeito bom e logo são bons sob algum aspecto. E não somente são bons em si mesmos por sua estática e autobenéfica perfeição intrínseca, mas são bons para nós, ativa e transitivamente, na medida em que, aparecendo em nossos sonhos, nos mostram pelo exemplo sua perfeição. A perfeição da sua visão do caminho do bem. Na medida em que este bem não é só para os filósofos e nem só para os homens em geral, mas para todos os seres e coisas, então temos de admitir que os deuses epicúreos, afinal, são bons para o universo inteiro. Mas se são tão formidáveis e bons assim,
Então por que diabos não interferem logo de vez para acabar com o mal do mundo, hã? Nesse ponto, o presidente do colóquio filosófico intermundano, vendo o debate acolorar-se acima do compatível com o decoro, que deve imperar nessas regiões excelsas, interrompe os trabalhos e manda solicitar o parecer técnico do Santo Agostinho. Parágrafo 5º. Um piedoso subterfúgio. A cosmologia de Epicuro desmente, portanto, a sua ética, e vice-versa. Nota de rodapé. Objeção exatamente igual a que Peçanha, como veremos mais adiante, lançou contra a filosofia de Demócrito, sem notar que ela se aplica também a Epicuro. Fim da nota de rodapé. Veja bem, se o mundo é como Epicuro descreve, nele não se pode ser epicurista com sucesso. E se a prática do epicurismo é possível, então o mundo não é como Epicuro descreve, porra. Esta constatação fecha o caminho a um piedoso subterfúgio com que o discípulo beato poderia ainda tentar salvar alguma coisa do epicurismo, hein? Veja bem, a desculpa esfarrapada de que a cosmologia epicúrea não deve ser tomada ao pé da letra, mas interpretada simbolicamente. Desculpa que nasce do desejo de enxergar profundidades insondáveis onde há apenas a banalidade de um pensamento confuso. Segundo essa hipótese, a cosmologia de Epicuro não pretenderia oferecer uma descrição literal do mundo, como realmente é, mas apenas uma imagenzinha sugestiva, que, embora falsa em si mesma, valesse como um artifício para apaziguar a alma humana, libertando-a do temor dos deuses e predispondo-a a ingressar no caminho epicurista, o qual, uma vez trilhado, levaria o discípulo a uma visão interior, que no fim de tudo lhe revelaria o indizível segredo do universo, como realmente é. Sob a aparência de uma falsa cosmologia, Epicuro nos teria dado uma verdadeira pedagogia, ou melhor, uma psicagogia, um guiamento da alma. Nesse caso, a referida cosmologia não deveria ser julgada criticamente, mas aceita em confiança, como preço do ingresso na via da salvação. Mais ainda, a doutrina expressa que conhecemos como cosmologia de Epicuro não seria a verdadeira cosmologia de Epicuro, mas apenas o seu pórtico fictício, para uso dos novatos, um véu de fantasia na entrada do templo da verdade, hein? A cosmologia, propriamente dita, só teria acessos iniciados, que ao atingirem os graus mais elevados da ascese epicúrea, poderiam então jogar fora o véu de seus símbolos para captar por intuição direta a verdade viva, incomunicável em palavras. Pois é, muita gente de fato, nada conseguindo entender da doutrina do mestre, deve ter resolvido preservar na prática dos seus ensinamentos movida por essa esperança, ou por esse pretexto, sem o qual Rajneesh, o guru Maharaji do reverendo Moon, já não teria um discípulo sequer. A letra da doutrina epicúrea, então, não estaria aí para ser compreendida ou discutida filosoficamente, e sim para ser aceita e revivida interiormente, como na repetição ritual de um mito. É até possível que seja assim, tá certo? E nestes tempos de naufrágio, que quem se agarre ao epicurismo como a uma última tábua está naturalmente livre para crer que assim seja e amém. Porra. Só tem um problema.
Primeiro, a aceitação dessa hipótese excluiria o epicurismo do campo da filosofia, né? Iria escrevê-los no das crenças religiosas ou pseudo-religiosas, né? Segundo, que não podemos admiti-lo nem mesmo como crença religiosa, porque toda religião que se preze distingue claramente entre doutrina e método, e não impõe jamais, em nome de quaisquer benefícios futuros, sei lá, a serem lançados pela prática do método, a aceitação preliminar de uma doutrina intrinsecamente absurda, porra, que confunde a inteligência e torna inapta para seguir qualquer método que seja. A prova de uma doutrina filosófica ou científica ou religiosa a raios é sempre de ordem intelectual e lógica. O valor de um método se mostra por seus resultados práticos. Mas os resultados práticos do método não servem nunca para validar retroativamente uma doutrina, a não ser que a conexão desse método com a doutrina já esteja provada de antemão na doutrina mesmo, né? Se não fosse assim, qualquer bom resultado obtido na prática de um método poderia ser alegado como prova de qualquer doutrina, né? Diferentemente, a santidade do Buda demonstraria a validade da doutrina da livre empresa. Os milagres de Cristo seriam provas do vegetarianismo. Coisa de maluco. Se a coisa fosse extrapolada para domínios extra-religiosos, a dieta de Beverly Hills atestaria a veracidade do marxismo, e os sucessos do sistema de franchise seriam um argumento em favor da física quântica. Ora, o que vimos no epicurismo foi justamente que ele não há conexão nele entre teoria e prática. De modo que mesmo resultados práticos fabulosos não serviria nada. Nada. Não serviria como provas da teoria. Estando as coisas nesse pé, somente um perfeito charlatão iria apelar, em última instância, para o argumento de que essa doutrina, demasiado profunda para que alcance a mera inteligência lógica, só pode ser compreendida por quem primeiro, sem discuti-la, pratique o método. Pois isto seria um convite a que cada qual se entregasse com tanto mais fervor à prática, quanto menos estivesse em condição de compreender a teoria. Neste caso, a perfeita imbecilidade tornaria a mais alta prova de qualificação de um discípulo para uma vida espiritual. Nota de rodapé. Não falta no mundo da pseudo-espiritualidade ou anti-espiritualidade contemporânea quem interprete assim as expressões da Bíblia acerca dos pobres de espírito, da inocência e dos pequeninos, fazendo a apologia do mongolismo. Nada mais lisonjeiro para um público intelectualmente incapaz do que sugerir-lhe que sua estupidez é uma forma superior de aptidão espiritual. Fim da nota de rodapé. Bem, terceiro, mesmo uma cosmologia simbólica que se apresentasse como simples preparação imaginativa para uma ascese, teria de atender a um requisito óbvio, teria de ser sensata, teria de ser verossímil, pelo menos esteticamente verossímil, é pedir muito, porra. O homem adulto, o homem adulto deve entender o bastante para poder acalmar provisoriamente a demanda de explicação dele, E a cosmologia de Epicuro é apenas uma história mal contada, que talvez sirva para adormecer criancinhas ou velhinhas, mas que no homem capaz de julgar desperta apenas um sentimento de incongruência, uma vertigem abissal, sinal seguro de que algo ali está errado, porra. Se diante deste sinal o candidato discípulo, movido pelo temor reverencial que lhe inspira a pessoa do mestre ou pela chantagem emocional da massa, a massa dos seus condiscípulos, reprime a exigência interior de explicações e se atira junto com eles no abismo, então
Evidentemente, nada mais resta dizer, né? Exceto o número do telefone do hospital psiquiátrico mais próximo para treinar esse débil mental. Quarto, se a cosmologia de Epicuro não vale nem mesmo como prefácio simbólico a uma prática ascética, então vale somente como miragem, para atrair discípulos a essa prática, hein? Vale o mesmo que um anúncio do Silva Mind Control. Sua eficácia depende de que o discípulo tenha abdicado de toda a demanda da veracidade e esteja somente em busca de um alívio factício para as angústias banais, né? Nossa cidade está cheia de pessoas assim, gente. Não atinam com as temíveis consequências psicológicas a que pode chegar por esse caminho fácil aí. Gente, é elas que se dirige, é a elas que dirige esse apelo de Epicuro e de José Américo Mota Peçanha. Hein? Tenha santa paciência. Parágrafo 6º. A imaginação dos deuses. A eviternidade. Olha, mas não pense que termina aí não, hein? O rol de problemas filosóficos que mantém atarefadíssimos os ociosos deuses de Epicuro, hein? Há um pior ainda. Se os deuses falam, é porque pensam, hein? Se eles pensam, tem memória e imaginação, hein? E como tudo o que aparece na memória e na imaginação tem, segundo Epicuro, existência material, só que mais rarefeita que a do corpo, segue-se que as coisas que os deuses recordam e imaginam existem materialmente nesse mesmo instante. Sendo essas coisas, porém, mais rarefeitas do que os corpos dos deuses que as imaginam, a equação epicúrea de que a rarefração igual durabilidade obriga-nos a admitir que elas são mais duráveis do que os deuses mesmos, porra! E se por acaso ocorresse a um deus a ideia desastrosa de pensar num gato ou numa lagartixa, hein? Esses miseráveis mortais ficariam ipso facto dotados de uma durabilidade maior que a dos deuses. A coisa torna-se ainda mais catastrófica pelo fato de que entre os seres e as coisas recortados pelos deuses, pelo menos alguns são também pensantes, hein? E dotados, portanto, de memória e imaginação. Um deus pode, por exemplo, pensar num homem que está pensando num gato, que está pensando numa lagartixa, e isso inexoravelmente formaria uma hierarquia de durabilidade crescente, que partiria de um deus provisório e culminaria numa lagartixa eterna, caso a lagartixa, por sua vez, não pensasse em mosquitos, né? Ai, porra, se a ideia em si já é bastante desconfortável, para o materialista roxo como Epicuro ou Peçanha, ela deve assumir uma feição sinistra e diabólica, uma vez constatado que, nessa hierarquia de seres recordantes, os lugares mais altos e duráveis são ocupados pelos seres mais rarefeitos, né? E os lugares mais baixos pelos seres mais densos. Ou seja, que quanto mais matéria existe num ser, mais baixo ele está na escala ontológica e mais próximo da irrealidade pura e simples. Isto para dizer o português claro, é autêntico idealismo. Uma possível saída para o dilema seria o conceito da eviternidade ou perenidade. Os deuses, diz Epicuro, não são eternos, são mortais. Mas uma vez mortos, se refazem integralmente tais e quais, né? Não estando presos aos limites de uma existência determinada, talvez até pudessem realizar o prodígio de recordar, como coisa vivida, fatos acontecidos antes de seu nascimento ou sucedidos após sua morte, né? Bastaria que apelasse às memórias de uma vida anterior ou futura. Assim poderiam até mesmo tornar-se mais duráveis do que as lagartixas, né? De vez que estas não têm uma memória tão rica. Mas isso seria multiplicar o problema.
em vez de resolvê-lo. Pois os seres recordados, para poderem retornar à memória dos deuses a cada nova existência destes, precisariam ser eviternos eles mesmos. E como cada um desses seres também teria suas recordações pessoais, constituídas por sua vez de seres ainda mais duráveis, a coisa toda se complicaria formidavelmente. Resta ainda um pormenor integrante. Veja bem, se os deuses se refazem após cada existência, é que de uma vida para outra permanecem fundamentalmente idênticos a si mesmos, hein? Sendo assim, existe continuidade da essência entre as várias existências. E uma essência que permanece inalteravelmente a mesma por cima da mudança, do tempo e da morte, seria nada menos que eterna, não é? Bem, com isso, além de recairmos no pecado mortal de idealismo, ficaria totalmente revogada a mais importante diferença entre os deuses de Epicuro e os da religião grega, ou de qualquer outra porra. Parágrafo 7º. Epicuro, crítico de Demócrito. Bem, o leitor já deve ter percebido que a coerência lógica não é o forte de Epicuro, vamos? Mas o filósofo do jardim não ignorava a necessidade dela, nem a desprezava, tanto que a cobrava dos adversários. Só que, polemizando na base do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, ele geralmente chegava a conclusões tão mais estapafúrdias do que aquelas que refutava. Um exemplo é sua crítica de Demócrito, endossada por Karl Marx e por José Américo Mota Peçanha. Demócrito lhe proclamava que no mundo existe o vazio, e dentro dele os átomos. O vazio, não sendo material, não oferece resistência, e por isso os átomos, impelidos por um inexplicável empurrãozinho inicial, caem e acabam por se chocar uns com os outros, né? O universo de Demócrito é um vasto escorregador, onde o principal que acontece é tudo vir abaixo. Nota de rodapé. O temível gozador metafísico Georges Gurdjieff reeditaria no século XX essa teoria, com um ar de seriedade, a Buster Keaton, que bastou para impressionar uma multidão de intelectuais. Ele denomina Lei de Queda e a expõe no livro no início do livro Relatos de Beelzebub a seu neto. Uma linguagem alucinante, onde é possível distinguir o que é dito em sentido direto do que é dito em sentido oblíquo. Logo em seguida argumenta, com igual cara de pau, pela viabilidade do modo contínuo, como que ia desmascarar a fraude anterior. Mas aí o leitor de alma oblíqua já está zonzo demais para perceber a piada. Gurdjieff tinha um prazer diabólico em humilhar os intelectuais ocidentais, levando-os a acreditar nos absurdos mais patentes, só para desmascarar-se em seguida e desmascarar no ato a vacuidade mental do seu público. Ele sabia do ponto vulnerável que há na alma de todo materialista durão, e batia nesse ponto sem dó, até esmagar o cérebro do infeliz. O moderno intelectual ocidental tem, de fato, a mais funda incapacidade de perceber a fraude espiritual que ele confunde com o mero charlatanismo, acreditando que precauções contra este bastam para resguardá-lo daquela. Gurdjieff não era evidentemente um charlatão, mas alguém dotado de poderes reais, e bastava um ocidental ter verificado isso para submeter-se a ele com reverência e temor, tomando-o como mestre espiritual. Quando um jovem já não crê em Deus, dizia Chesterton, não é que ele não acredite em mais nada, ele acredita em tudo.
Gurdjieff provou isso em toda a linha. Mostrou que as defesas pretensamente racionais do intelecto moderno contra a religião ou a ilusão religiosa o torna indefeso contra a fraude espiritual. Tal como as defesas de um neurótico contra a terapia o tornam ainda inerme ante a neurose. Um exemplo contundente encontra-se no livro de Muniz Sodré, Jogos Extremos do Espírito, Rio de Janeiro, Rocco, 1990. Comprovar a autenticidade dos fenômenos produzidos pelo taumaturgo mineiro Thomas Green Morton foi o bastante para que Sodré, típico cientista social brasileiro de formação marxista, se prosternasse ante esses fenômenos como ante sinais do espírito, sem perceber que ali havia apenas uma demonstração de siddhis, poderes em sânscrito. Os siddhis podem ser adquiridos por treinamento e não representam para o homem espiritual senão uma enganosa periferia do espírito, uma zona nebulosa onde meras forças sutis da natureza podem ser tomadas pelos tolos como mistérios transcendentais. Os siddhis são a pirita espiritual. Comentarei este caso com mais detalhe no meu livreto, O Antropólogo Antropófago, A Miséria da Ciência Social. Fim da nota de rodapé. E no vazio infinito em todas as direções, jamais chegariam a tocar uns nos outros, como o pretende Demócrito, hein? Não podendo, portanto, juntar-se para formar os seres e coisas. Não obstantes existem, hein? Epicuro responde que, se fosse de fato assim, os átomos cairiam todos em linha reta e paralelamente. Deste apelo à razão, Epicuro conclui que a impulsão inicial da queda não é tudo. Nota de rodapé. O que pressupõe que os átomos tenham peso, uma premissa epicúrea da qual Demócrito não compartilha, pelo menos explicitamente. Ver Carlos Garcia Gual, Epicuro, Madrid, Aliança Editorial, 1985, página 110. Fim da nota de rodapé. Deste apelo à razão, Epicuro conclui que a impulsão inicial da queda não é tudo, que independentemente dela e contra ela, os átomos devem ter também um princípio de movimento livre e indeterminado, que ele denomina clinamen, inclinação, tendência, e define como o impulso espontâneo de buscar o prazer e fugir da dor. Pelo clinamen, os átomos se movem randomicamente, em todas as direções, subtraindo-se ao menos em parte à lei da queda, e entrando em contato fortuito uns com os outros, acabam por se aglomerar em massas compostas, formando os seres e os mundos. Puta que eu pariu, tudo isso é uma ingenuidade atroz. Para a mentalidade de hoje, hein? Perguntamos-nos se essa gente conseguia distinguir um ovo de um tomate, ou completar um silogismo na primeira figura. Acontece que Demócrito, contemporâneo de Platão, não podia ser mesmo muito bom em lógica, que não fora ainda codificada por Aristóteles, e se exercia de maneira empírica e armadorística. Mas Epicuro já conhecia as obras de Aristóteles, e por isso é mais fácil perdoar a ingenuidade da cosmologia de Demócrito do que a inconsistência da sua refutação. Demócrito não se deu conta de uma coisa que hoje até um garoto de escola perceberia num relance, que no vazio indeterminado, expressões como cai e sobe não fazem o menor sentido, porra. Pois essas são precisamente formas de determinação,
Pressupõe balizas, uma escala, um espaço finito, referido a um centro, ou pelo menos a uma alimentação, a um campo determinado, cacete. Mas é também falso o que alega Epicuro, que no vazio todos os movimentos teriam que ser paralelos e uniformes, hein? Pois a indeterminação exclui, por definição, toda a regularidade obrigatória. No indeterminado, todos os movimentos seriam indeterminados, sem a necessidade de introduzir, para isso, um novo princípio, e muito menos um princípio tão extravagante como o do Krinamen. Os atos se movimentaria indeterminadamente, porra, em todas as direções, cacete. Não porque eles quisessem fazê-los por tais ou quais intenções epicúreas que seja, mas simplesmente porque não haveria nada que determinasse a direção do movimento da porra do átomo. O vazio, uma vez admitido, torna o Krinamen perfeitamente desnecessário. Hein? Nota de rodapé. Que ninguém confunda, levado pela coincidência vocabular, o indeterminismo epicúreo com o de Planck-Heisenberg. Este se opõe, lógica ou dialeticamente, ou complementarmente, como queiram, a um princípio real e concreto, que é o determinismo mecanicista, e não a um vazio, que tornaria o determinismo perfeitamente redundante. Em caso de dúvida, leia Werner Heisenberg, Diálogo sobre La Física Atômica, tradução Wolfgang Strobel e Luiz Pelayo, Madrid, Bach, 1975, editora americana, Physics and Behavior, Encounters and Conversions, New York, Harper e Row, 1971. Aliás, um dos mais belos livros do século. Volto a este assunto mais tarde. Fim da nota de rodapé. Bem, pessoal, a física de Demócrito e sua refutação por Epicuro são ambas igualmente falazes, hein? Mas Peçanha condenou a primeira e endossou a segunda, sobre a alegação de que aquela favorece uma ética conservadora e esta uma ética progressiva. Argumento que é propriamente aquilo a que se dá denominação científica de o fim da picada. Peçanha enxergou conservadorismo na física de Demócrito, pela razão de que a lei de queda impõe um determinismo integral, compreende? Não deixando para os pobres átomos outra saída senão a da obediência servil a uma necessidade tirânica. Hein? Ao passo que na física de Epicuro sobra lugar para o imprevisto e o livre-arbítrio. Aliás, sobra até demais, né? Porque aí os átomos, usando e abusando do seu direito ao Krinamen, acoplam-se e desligam-se à vontade nas mais obscenas gandaias cósmicas e vão aí girando e destruindo mundos e mais mundos sem dar mínima satisfação a seres, coisas ou deuses. Né? O devoto interesse de um filósofo pelos direitos políticos dos átomos pode parecer um tanto bizarro, porém, mais inexplicável ainda é que os átomos devam ter o direito de estar livres da lei da queda, enquanto nós, seres viventes, ficamos... Puta que eu pariu, como que um cara chega a essa conclusão? Nós ficamos inapelavelmente submetidos à arbitrariedade dos átomos, sem poder mudar um pio contra o seu maldito Krinamen. E só nos restando em face dele a alternativa do relax and enjoy, que nos é oferecida pelo epicurismo. Tudo isso de fato é uma concepção muito singular acerca da liberdade. A associação que Peçanha fez entre cosmologia e política é pura figura de estilo, gente. Metaforicamente, a festança dos átomos nos liberou geral da cosmologia. Os átomos... Puta que eu pariu, viu?
Esse liberou geral da cosmologia epicúrea pode parecer mais progressista ou democrática do que a submissão implacável à lei da queda. Mas é só uma aparência, hein? Que pode ser interpretada num sentido como no sentido inverso. Algumas décadas atrás, uma visão determinística da queda inevitável do capitalismo não parecia aos comunistas ser mais progressista do que a crença liberal na imprevisibilidade da história? Os teóricos do liberal capitalismo não atacaram o marxismo justamente o seu calcanhar de Aquiles determinista? O uso de imagens tiradas da ciência física em apoio desta ou daquela ideologia política só tem valor teórico, só tem valor retórico, no sentido mais baixo da expressão, né? Aceitar a física de Epicuro por ser progressista é o mesmo que rejeitar a de Einstein por ser judaica, cacete. Mas ainda há um outro senão. Quem disse que buscar o prazer e evitar a dor nos liberta do determinismo, hein? Pavlov dizia exatamente o contrário. O binômio dor-prazer é o comutador que aciona os reflexos condicionados, por meio dos quais um animal ou um homem pode ser governado desde fora, né? O budismo diz a mesma coisa, que só se alcança a liberdade quem se coloca para além da dor e do prazer, né? Aristóteles o confirma, mediante a distinção que se tornou clássica e foi endossada pelo cristianismo entre a vontade livre e a obediência ao instinto. E também pelo Dr. Freud, né? Com os seus princípios de realidade, que transcendem o princípio do prazer. Mas não é preciso tanta ciência assim também para nos informar aquilo que um carroceiro sabe perfeitamente, porra, que fazendo um asno perseguir a prazerosa cenoura e esquivar-se do doloroso porrete, podemos levá-lo para onde quisermos, né? Sem que ele tenha a menor ideia de que está fazendo, que está sendo conduzido de fora, nem de peixe, nem se está sendo persuadido de que exerce livremente o seu crinamen, né? Não há saída. Se os átomos seguem o crinamen, não são livres, porra. Obedece o determinismo do instinto, que é rígido e repetitivo com a lei da queda, hein? Politicamente, então, a coisa é das mais óbvias. Bismarck dizia que a ciência do governo consiste em pauladas e guloseimes. O filósofo Alain, teórico do Partido Radical francês, tornou célebre a condenação do crinamen em nome da liberdade. Os homens são dóceis e manipuláveis, argumentava ele, justamente porque buscam o prazer e fogem da dor. Levado pelas sensações, caem no engodo das aparências, ardilosamente encenadas pelo tirano. Lembram-se do futebol no tempo do General Médici? O cidadão consciente, reagindo contra o ardil, abstrai-se das impressões de prazer e dor e decide segundo a lógica implacável da ordem física, que não mente, Aqui é o determinismo que se torna progressista e o clinamen um instrumento da tirania. Simples assim. Por uma coincidência irônica, esse argumento está no livro Les Citoyens contre les Pouvoirs, em cujo título os organizadores do ciclo de ética se inspiraram para nomear uma das divisões do evento, o cidadão contra os poderes. Eis aí, no que dá citar sem ler. Bando de ignorante. Feitas as contas, reação e progressismo, ditadura e democracia podem indiferentemente chamar em seu apoio Demócrito ou Epicuro. A lei de queda ou o crinamen, com iguais resultados. No reino da retórica política, todos os argumentos são de borracha. Continua no próximo capítulo.